Hoje é terça-feira, dia 6 de julho de 2021, e eu acabei de tomar a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus que causa a doença Covid-19. Eu já gravei aqui alguns vídeos falando por que veganos devem tomar a vacina, e não só veganos, qualquer pessoa, mas é porque sempre surge a dúvida, né? Veganos são contra a exploração animal. Vacinas necessariamente ainda são testadas em animais. Então, veganos deveriam não tomar a vacina? Eu já gravei pelo menos 2 vídeos aqui no canal falando que sim, que devem tomar a vacina, porque não é uma questão de escolha. É a mesma coisa que tomar um medicamento. Na definição de veganismo, cunhada pela The Vegan Society da Inglaterra, tem uma lacuna realmente que é na medida do possível e do praticável, justamente porque existem situações na vida que a gente não tem como escolher. E a vacina, que protege vidas, que garante que a sua família esteja salvo, por exemplo, é uma dessas situações. Então a gente deve sim tomar a vacina, e eu achei que eu deveria repetir isso aqui, ainda mais agora que eu tô com um braço quente aqui ainda de ter tomado a picadinha. Eu tenho 38 anos, então tem muita gente aí mais velha que já tomou a vacina, mas eu acho que agora a gente começa a entrar num grupo de pessoas que tem muitas dúvidas, até mais do que os mais velhos, eu acho. Por isso, mais uma vez, eu acho que é relevante um vídeo assim para o público vegano, para quem se interessa por veganismo, porque eu ainda vejo pessoas falando que não vão tomar a vacina porque são contra testes em animais. Eu também sou muito contra testes em animais e eu tomei a vacina, pelos motivos que eu já expliquei. Mas eu gostaria até de ler aqui o depoimento do Matheus Croco, que é um ativista vegano que atualmente mora na Irlanda, e ele é meu amigo, embora a gente tenha algumas divergências dentro do veganismo, né, dentro de alguns assuntos. Ele é um cara que realmente consegue colocar a opinião dele respeitando todo mundo. E não coloca a opinião de forma leve nem passa pano, não. Ele realmente coloca o que ele pensa e muitas vezes é diferente do que eu penso, mas é um cara que eu respeito bastante. E ele escreveu o seguinte sobre essa questão da vacina. Ele tomou ontem, né, segunda-feira, lá na Irlanda essa vacina, e eu tô tomando hoje aqui. Lá eu não sei que idade que tá, enfim, é outra pegada, né? A gente tem o SUS aqui, e pra gente aqui da minha cidade, do estado de São Paulo, no interior aqui, 38 anos é hoje. Então a minha primeira dose foi hoje e foi da Pfizer, né? Aquela que teve a brincadeira, tá passada, né? Então eu acabei pegando essa dose aí, mas eu pegaria qualquer uma que tivesse disponível lá. Inclusive eu descobri a marca da vacina segundos antes dela ser aplicada no meu braço. Porque se tá lá no SUS, tá disponível para você, tá disponível para sua idade, é a vacina certa. A melhor vacina é aquela que entra aqui no seu braço. Então vamos agora para o que o Matheus falou a respeito dessa questão, né, de um vegano tomar uma vacina que foi testada em animais. Qual que é esse sentimento, né? E eu li o que ele escreveu ontem e é exatamente o meu sentimento também. Ó, hoje eu recebi a primeira dose e os animais explorados em testes para esta vacina não foram e não serão esquecidos ou abandonados. Muito menos a luta para que tais testes sejam expurgados deve ser descredibilizada por isso. Como eu sempre reforço, não podemos confundir necessidade com opção. Infelizmente, da mesma forma quando precisamos tomar algum medicamento para que possamos nos manter ativos nesta desconstrução de que os animais não estão aos nossos caprichos e desejos, ou da mesma forma que compramos alimentos muitas vezes em locais que também vendem produtos animalizados, por exemplo, não existe outra opção agora. Mas nem por isso devemos nos confortar e aceitar que tais práticas sejam perpetuadas. Temos que ter maturidade e responsabilidade para entender que estas amarras que prendem nossa sociedade à exploração animal, mas que ainda somos incapazes, não por opção, de cortá-las, não devem ser usadas para invalidar uma luta justa. Afinal, vivemos num mundo especista e fomentar o debate sobre o reconhecimento dos animais como indivíduos de direitos e interesses próprios e cobrar maneiras éticas de vivermos em harmonia sem torturar animais também faz parte do veganismo. Então se vacine e deixe de financiar a exploração animal, pois assim poderemos viver longe deste caos pandêmico. Então, resumindo, né, o que o Matheus falou aqui, e é o que eu penso também, você precisa estar vivo para continuar lutando pelos animais. Hoje em dia, infelizmente, a gente não tem uma opção de tomar uma vacina que não foi testada em animais. Se tivesse, obviamente, eu teria procurado por ela. Se eu tivesse a opção de procurar por ela, porque tem essa também. Poderia ter aí uma vacina que não fosse testada em animais, né? Houve até uma notícia de que aquela Moderna, que é uma empresa dos Estados Unidos, estava desenvolvendo uma vacina sem testes em animais. Depois eu não soube se continuou assim ou não, mas de qualquer maneira não chegou
chegou pra gente aqui, não chegou aqui ao SUS, então a gente não teria opção. Chegou a data lá, a sua data, você tem tantos anos, é o seu dia de tomar, se não tem aqui, não foi testada em animais, que eu nem sei se existe na verdade, né? Ela começou sem testes em animais, mas eu não sei se continuou assim. De qualquer maneira, vamos supor aí que tivesse continuado, mas se ela não tá lá no dia que você precisa, você não tem como escolher, então não tem o que fazer. Quem toma vacina, então, deixa de ser vegano? Não, obviamente que não. O veganismo é o caminho, é a luta para a gente chegar na libertação animal. E quem toma vacina não deixa e não pode deixar de falar que o método que a gente usa hoje em dia para fazer as vacinas precisa ser revisto, precisa evoluir. Então, mesmo eu tomando a vacina, você vai me ver aí muitas vezes ainda falando que os testes em animais são errados. Hoje em dia, eles são aceitos e é o que a gente tem, infelizmente, mas no futuro eu tenho certeza que isso aqui vai literalmente fazer parte do passado. Então, mais uma vez aqui, eu peço para que todo mundo que me segue aqui, que gosta do meu trabalho, quando chegar a sua vez, quando tiver a vacina para a sua idade certinho no posto, vá lá e tome a vacina e fique com a consciência tranquila. Existem veganos anti-vacina, mas o veganismo não é anti-vacina. Você entendeu a diferença? Assim como existem veganos terraplanistas, por exemplo, né? Mas não quer dizer que o veganismo prega que a Terra é plana. Muitos veganos tentam ligar uma coisa a outra, que o veganismo tem que ser anti-vacina, mas não é verdade, não é assim. Eu gostaria de lembrar mais uma vez aqui que o nosso Sistema Único de Saúde, embora não seja perfeito, né? Quem precisou usar, e eu já precisei muitas vezes, sabe que tem muito a ser corrigido ali, mas o SUS é algo que outros países, como os Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, não tem. Um sistema que trata o câncer, por exemplo, de forma gratuita. As pessoas vão à falência em muitos países se elas têm um problema grave desse e precisam de tratamento. Elas têm que pagar, elas têm que financiar o tratamento. A gente tem isso aqui desde que o Sistema Único de Saúde foi criado de graça, né? De graça entre aspas. Claro, a gente paga imposto e tudo, mas lá eles pagam imposto também e não tem isso. Então o SUS é algo que a gente tem que realmente valorizar. E é isso. Então, por favor, curta o vídeo e inscreva-se aqui no canal também. E agora eu tô vacinado aqui, tô com um alívio danado, né? Acho que eu vou ficar por muitos anos aqui ainda fazendo vídeo para vocês. Um grande abraço. Tchau.